Você sabia que na Segunda Guerra Mundial o cara foi obrigado a lutar por 3 nações diferentes? Não, eu não tô mentindo. Esse cara foi obrigado a lutar pelo Japão, pela Rússia e pela Alemanha, irmão. Segura aí que eu vou te contar essa história. O nome desse cara era Yong Kyung-jong. Yong Kyung-jong. Alguma coisa desse tipo aí de japonês que, cara, sinceramente, nem você sabe pronunciar. Ó, e tipo assim, eu vou te explicar como que começou e como que ele lutou em 3 nações diferentes. E foi mais ou menos isso. A primeira coisa que aconteceu foi quando a Coreia foi invadida pelo Japão e obrigou o cara a lutar. E não tinha o que o cara fazia, a não ser morrer ou lutar. Então o cara teve que lutar pelo Japão. Depois ele foi capturado pelos soviéticos na batalha. E adivinha, obrigaram o cara a lutar pela União Soviética. Que cara de sorte, irmão. E calma que não acabou, porque na invasão da Normândia, o cara foi capturado pela Alemanha e adivinha, a história se repetiu mais uma vez. E o cara só parou de lutar quando os americanos capturaram ele e prenderam ele na França, no dia D. O mano simplesmente rodou o mundo na guerra sendo obrigado a trocar de farda. Irmão, detalhe, depois de tudo isso, o cara morreu em 1992, nos Estados Unidos. E depois do cara ter lutado em 3 nações diferentes, sabe qual foi o motivo da morte do cara? Velhice! Irmão, o cara morreu por velhice! Agora, saindo da história do cara que lutou por 3 nações, que continua sendo inacreditável, a gente vai ver uma história mais bizarra ainda. Eu duvido muito que algum de vocês sabia que a guerra não começou em 1939 para todos. A guerra começou 2 anos antes na China. E eu vou estar te contando o motivo. Como a gente aprendeu, a guerra começou em 1939. Certo? Sim. Mas para os chineses foi bem diferente. A guerra para os chineses começou em 1937, 2 anos antes do início da Guerra Mundial. E o motivo é bizarro. Foi isso. O Japão invadiu a China em 1937. Foi a Segunda Guerra Sino-Asiática? Minto, foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Isso só virou guerra mundial quando o Hitler invadiu a Polônia em 39, é aquela velha história que a gente já conhece. Mas, mano, tipo assim, pro China a guerra durou 14 anos, ao invés de 6. Olha que... Mano, que bagulho amedrontador, tá ligado? E por conta dessa guerra sino-japonesa, morreu mais gente na China do que na Europa toda oriental. Foram 20 milhões. 20 milhões de pessoas morreram na China. Bom, a gente fechou esse nicho, mas como ainda tem bastante coisa pra falar, eu vou perguntar se vocês vão querer uma parte 2 falando só sobre a guerra sino-japonesa. Então, se quiserem, vai aí nos comentários e comenta China, que aí eu vou saber se vocês estão animados ou não pra parte 2. Agora, se vocês ainda não tiverem achado esse fato bizarro, se preparem pro próximo, porque a Fanta nasceu por causa de Adolf Hitler. Sim, o refrigerante Fanta nasceu por causa do Adolf Hitler. Segura aí que eu vou te contar tudo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não conseguia importar o xarope da Coca-Cola. Então o chefe de lá, que era o Max Kate, o cara pegou resto de maçã, soro de leite, açúcar de beterraba, misturou tudo e criou a Fanta em 1940. Bro, e o nome da Fanta vem de fantasia. Pronuncie como quiser, que significa fantasia em alemão. Tipo, ali no momento era o único refri que eles conseguiam inventar, né? Já que eles não conseguiam importar o xarope da Coca-Cola. Você que ama Fanta e bebe todo dia, já sabia dessa? Provavelmente não. E agora talvez o fato mais impressionante desse vídeo. O Brasil afundou submarinos alemães. Mano, o Brasil caçou nazista lá no Atlântico e ganhou. Foi tipo assim, a FAB patrulhou a costa e a gente conseguiu afundar simplesmente 9 submarinos alemães. Irmão, 9 submarinos alemães. A gente mandou 25.874 pracinhas pra Itália, irmão. Mano, a cobra realmente fumou. A gente tomou Monte Castelo dos alemães em 1945. Sem contar que a gente foi o único país da América do Sul a mandar tropas pra Europa. Tem que respeitar o Brasa. E agora? A mais polêmica, provavelmente. O Hitler foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, irmão. O Hitler foi indicado. Irmão, o
cara quase ganhou o fucking prêmio da paz. E não é clickbait, confia em mim. Em 1939, um deputado sueco indicou o Hitler ao Prêmio Nobel da Paz. Só que a parte boa é que era só pra trollar mesmo. Na verdade, ele fez isso porque era um protesto para um outro político. Tanto que depois, ele tirou a indicação do Hitler. Porém, tá no registro do Prêmio Nobel até hoje. E ó, foi no mesmo ano que ele invadiu a Polônia. Corta. Ironia pura, irmão. Ironia pura. Cara, e depois dessa bizarrice de ironia, os fatos finalmente acabam por aqui. Eu não fiz um vídeo muito elaborado, nem muito longo, porque eu tô voltando agora com o canal, tô mudando de conteúdo, tá numa nova pegada e eu pretendo fazer mais vídeos. Mas se vocês aí gostaram desse vídeo, dos fatos sobre a Segunda Guerra Mundial, e se você gostou desse vídeo, já comenta aí embaixo o incentivo para eu estar voltando e eu posso estar trazendo uma parte 2 sobre 5 curiosidades sobre a Segunda Guerra Mundial, mais 5 curiosidades sobre a Segunda Guerra Mundial, mais 10 curiosidades sobre a Segunda Guerra Mundial, mais 15 curiosidades sobre a Guerra Mundial. Eu não sei, vai depender muito do que esse vídeo alcançar. E eu não posso só ficar preso na Segunda Guerra Mundial. Vocês podem comentar assuntos para eu trazer curiosidades sobre. Então, tipo assim, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Já se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo pra eu me incentivar a trazer mais conteúdo, porque dá trabalho, mesmo sendo um vídeo de 5, 8, 10, 12 minutos, dá muito trabalho a gravação e a edição. Então, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Fui.